Olá irmão, tudo bom com vocês? Tudo bom com a sua família? Vamos para o estudo dessa semana do Vem Segue-me, que é Mosias, do capítulo 29 até o capítulo 4 de Alma. E o que podemos aprender de cada capítulo? No capítulo 29, nós vemos que nenhum dos filhos de Mosias quiseram assumir o seu lugar como rei. Eles, juntamente com Alma, foram se dedicar aqui a pregar o Evangelho, até para continuar reparando os erros que eles haviam cometido antes do anjo aparecer e os corrigir. Então, aí, nenhum dos filhos de Mosias queria ocupar o cargo de rei no lugar dele. E aí o rei Mosias, temendo que outra iniquidade acontecesse devido a um rei injusto, ele propôs que ao invés de reis, o povo fosse colocado juízes, pois ele tinha memória, como falamos, da iniquidade do rei Noé, e temia que até mesmo um de seus filhos, se caso fosse declarado rei, voltasse para o caminho errado e desviasse o povo da retidão. Vamos ler os versículos 11 e 12, e ele diz assim: Serei, portanto, o vosso rei pelo resto de meus dias. Não obstante, nomeemos juízes para julgarem este povo de acordo com a nossa lei, e reorganizaremos os negócios deste povo, porque nomearemos como juízes homens sábios, que julgarão este povo de acordo com os mandamentos de Deus. Ora, é preferível que o homem seja julgado por Deus do que pelo homem, porque os julgamentos de Deus sempre são justos, mas os julgamentos do homem nem sempre são justos. Isso a gente já tinha lido e visto em Jacó. Nem sempre o julgamento do homem é correto, mas o do Pai Celestial, Deus, nosso Pai, sempre é certo. Então, e Mosias também relembrou que ele, mesmo sendo rei, trabalhou com as próprias mãos para o seu sustento e de sua família, e ele ensinou os mandamentos de Deus. Um rei injusto como Noé leva o povo à iniquidade, e citou alguns erros dele. O povo começou a cometer adultério, a fornicação, enfim, toda sorte de iniquidades e tal. Eles chegaram até mesmo ao ponto de matar um profeta enviado por Deus, que foi Abinadi, que não gostou da repreensão que ele os fez, e acabaram o matando pelo fogo. Então, eu até ficava, mas por que será que o rei Mosias não quis passar o reino? Porque nenhum de seus filhos quis. Mas aí, a partir agora do capítulo 1 de Alma, a gente começa a ver o tanto de iniquidade que um governante é capaz de fazer ao povo, como um líder iníquo é capaz de desviar o caminho do povo e fazer as pessoas a cometerem a iniquidade. Ele continua, no versículo 30 ele diz, para fazer tudo no temor do Senhor, não ao temor dos homens. A gente deve buscar a sabedoria divina para a gente saber o que fazer. E aí no versículo 34 também ele diz que o trabalho deveria ser totalmente repartido, que quem tivesse mais era para repartir com aqueles que tivessem necessitados, para cada um fazer a sua parte. Então o rei Mosias, com a sua sabedoria, instruiu, e o povo não quis mais ter o rei e estimou muito seu amor por ele. E aí, no final do capítulo, o rei Mosias e Alma, o pai, acabam falecendo. Então, um rei iníquo leva muita iniquidade, mas um rei justo, um governante justo, pode levar o povo a fazer as coisas corretas. Hoje a gente vive uma triste realidade. Aqui nós temos governantes que ficam incitando o povo a cometer coisas que realmente não aproximam as pessoas do Pai Celestial. Mas a gente deve obedecer às leis do país, sim, mas o quanto seja correta e quanto seja de acordo com as Escrituras.
né, a gente, como os líderes têm falado, um pecado não deixa de ser pecado só porque a maioria está cometendo. Ao contrário, o erro continua sendo erro e um acerto é um acerto. Então, pecado sempre vai ser um pecado e um mandamento sempre vai ser correto, mesmo que apenas uma só pessoa esteja obedecendo. E aí começamos o livro de Alma, que é o mais extenso do livro de Mormon, que tem 63 capítulos, tem muitos ensinamentos, os relatos de guerras e tanta coisa, e a gente vai começar vendo agora. E aí, nesse primeiro capítulo de Alma, apareceu um homem chamado Neor, e ele era um homem grande, era forte e bom de lábia, e ele se opôs à igreja, distorceu os mandamentos e alegou que ele, os sacerdotes, mestres, os líderes deveriam ser sustentados pelo povo e enganou as pessoas. E ele era tão convincente, tão bom na sua oratória que ele conseguiu convencer as pessoas a fazerem isso que ele estava querendo. E ele ficou tão orgulhoso que criou a sua própria igreja. Aí Neor, ao encontrar o Gideão, aquele homem que sempre esteve ao lado do Senhor e ajudando o povo nefita com sua sabedoria, desde a época do rei Noé, Gideão viu e o chamou a atenção e não gostou do que estava acontecendo, e aí ele confrontou Neor. Só que Gideão já era idoso, já estava bem avançado de idade, não pôde fazer frente e acabou sendo morto por Neor. E por esse crime e outros, Neor ele foi julgado e condenado à morte, porque lembrando que mais uma vez nessa época eles ainda viviam a lei de Moisés. Algumas culturas e países pelo mundo ainda seguem essa lei, então a pessoa que cometesse o assassinato era condenada à morte, e foi o que aconteceu com ele. Só que, infelizmente, a morte de Neor não parou. Tão grande foi o estrago e as coisas erradas que ele fez, que começou a ter... O povo começou a se desviar para a iniquidade de novo, começaram a mentir, começaram a falar coisas e cometer assassinatos, roubos, enfim, né? Eles às vezes procuravam não serem vistos assim, porque como tinha a lei de Moisés, quem fosse pego era punido com a morte. Mas, mas tão grandes foram os erros que eles acabaram, né, criando artimanhas sacerdotais. Vamos ler agora no versículo 19 e 20 de Alma 1, que fala assim: Mas aconteceu que todos os que não pertenciam à igreja de Deus começaram a perseguir aqueles que pertenciam à igreja de Deus e que haviam tomado sobre si o nome de Cristo. Sim, eram perseguidos e afligidos com toda a sorte de palavras, e isto por causa de sua humildade, porque não se exaltavam a seus próprios olhos e porque partilhavam a palavra de Deus uns com os outros sem dinheiro e sem preço. Então a igreja de Deus fazia o padrão que é o de hoje em dia, que era o de pregar a igreja ser estabelecida em Cristo, de ensinar o seu verdadeiro evangelho, os ensinamentos de Cristo e de não cobrar por isso, porque o evangelho ele é gratuito, o evangelho ele não é pago. Então foi isso que aconteceu ao povo, né? Isso é claro, a gente também vê isso, né? Vemos igrejas que foram fundadas e criadas com quê? Com o único objetivo de obter lucro, mas que distorcem que a pessoa, independente do que comer, tá, é só pagar tanto que vai estar lavado e pronto, já está salvo. Não é assim. A salvação somente no dia do julgamento final é que vai ser dito, né? Quem vai se salvar e quem não. Mas mesmo na igreja a gente é orientado também a não fazer artimanhas sacerdotais. Quer dizer o quê? As pessoas, principalmente nós homens, temos que seguir as escrituras, os ensinamentos dos profetas, dos líderes inspirados e seguir os manuais.
para que a gente possa procurar fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor e não distorcer os mandamentos. E aí a gente vê que o povo, os membros da igreja da época, eles ficaram afligidos devido à volta da iniquidade de seus irmãos, mas mesmo assim, apesar de toda a provação, eles permaneceram firmes e obedientes. Novamente dizendo, os líderes trabalhavam com as próprias mãos e eles pregavam. Eles não eram sustentados pelo povo. Novamente dizendo, no Evangelho, todas as pessoas capazes podem e devem trabalhar. Aí a gente vai para o versículo 27. Esses irmãos, homens, as pessoas capazes, eles trabalhavam e diz: e eles repartiam seus bens com os pobres e necessitados e os doentes e aflitos, cada um de acordo com o que possuía. E não usavam vestimentas custosas, porém, contudo, eram asseados e formosos. Então a gente, para agradar o Senhor, é claro, ter uma roupa boa, uma roupa nova, uma roupa bonita, não é feio, mas a gente não deve ficar ostentando que tem roupas caras. Vamos ver que isso levou o povo nefita a cometer erros e tal, mas a gente deve ser, a gente além de estar bem apresentável, a gente tem que estar limpo, a gente tem que estar asseado, quer dizer, a gente tem que estar vestido corretamente, né? Tem que se banhar, escovar os dentes, se cuidar, enfim. E aí eles falam, né, que a gente tem um programa de bem-estar na igreja, onde agora, por exemplo, está sendo ajudado para os nossos irmãos e irmãs lá no Rio Grande do Sul, que agora parece que parou a chuva, as tempestades e o ciclone, mas os seus estragos ainda são muito grandes e eles lá no Rio Grande do Sul continuam ainda precisando de muita ajuda, correto? Então temos que ser generosos nas nossas ofertas. E aí na igreja, aí no versículo 28 fala, né, que eles trabalharam tão assiduamente, tão valentemente, que eles deixaram todos os negócios da igreja organizados. Eles deixaram tudo e vemos em Doutrina e Convênios que fala que a casa do Senhor é uma casa de ordem, uma casa de jejum e oração. Mas é necessário a gente ver que não é de agora, é desde sempre. Todos os assuntos do evangelho da igreja, tudo que é relacionado a eles deve ser feito com organização. E procurando fazer as coisas com organização, o Pai Celestial vai nos abençoar. E aí a gente vê que o povo nefita, esses irmãos, que mesmo ficando ricos, eles atendiam os necessitados em geral, sem fazer acepção de pessoas. No 32 fala, e porque é importante ajudarmos sempre o nosso próximo, como diz o ditado, fazer o bem sem ver a quem. E aí o povo já estava aí, enquanto os outros estavam amadurecendo na iniquidade, e diz, pois aqueles que não pertenciam à sua igreja entregavam-se a feitiçarias e a idolatria ou ócio, a tagarelices, a invejas e contendas, usando vestimentas custosas, exaltando-se segundo o orgulho de seus próprios olhos, perseguindo, mentindo, furtando, roubando, cometendo libertinagens e homicídios e toda espécie de iniquidades. Não obstante, a lei era aplicada a todos os que a transgredissem, tanto quanto possível. Então aí a gente está vendo o quê? Que o povo estava, os que não eram da igreja estavam entregues ao quê? A idolatria, feitiçaria, a vestimentas custosas. Então, traduzindo, a gente também vê isso acontecer nos dias de hoje. A gente fica até espantado, pelo menos aqui na minha cidade, a gente vê uma coisa até diferente. Eu pelo menos, como eu trabalho com público, a gente vê muitas pessoas que têm dinheiro, mas que se vestem de maneira simples, que não têm celulares caros,
que algumas inclusive têm carro, andam até com carro antigo, carro que tem 30, 40, até 50 anos de fabricação, enquanto que tem pessoas que preferem até mesmo passar fome, mas elas querem ostentar que tem um carro caro, que tem um celular caro, ou que tem roupas caras. Alguns colegas de trabalho eu já até perguntavam o que eu achava, eu disse, para que isso? Para que dar 3 mil? Para que dar 5 mil num celular? Eu não vejo motivo de ter um celular que custa mais caro até do que um computador, só para ficar atraindo a atenção dos ladrões, dos bandidos na rua. Então, então a gente não é crime ou pecado, mas é que tem pessoas, como estamos falando, né, que se apertam porque querem ostentar e muitas acabam sendo levadas a cometer erros para poder ter aquilo, objeto, as coisas, até mesmo negligenciar a própria família para poder ter aquele bem material que ela tanto fica cobiçando e tal. A feitiçarias e tal, alguém pode assistir e pensar, o irmão ali está fazendo acepção de pessoas ou discriminando, não. Mas a gente vê, no Velho Testamento a gente vê que feitiçarias e outras coisas é algo que é o que? É sabedoria de homens. Muitas vezes, é claro, sendo induzidas pelo inimigo. E a gente não deve ficar seguindo, por exemplo, coisas como feitiços, horóscopo, porque são coisas que não são inspiradas. E a gente deve procurar inspiração onde? Nas Escrituras, nas palavras dos líderes, nas palavras inspiradas. É lá que nós temos que buscar sabedoria para que a gente não cometa o erro, né, de buscar ajuda, informação em fonte errada. E aí, no capítulo 2 já no 1 já tinha aparecido Neor, só que agora apareceu um outro, Anlice, que fez o mesmo que Noé, tentou ser rei, mas não conseguiu. Só que as pessoas com que ele tentou convencer primeiro não foram na conversa dele e não o elegeram rei. Mas teve os que ficaram a seu lado e ele acabou sendo eleito rei desses, né, que o seguiram, e seu povo foi chamado Anicita. E ele acabou, Anice, os incitou a guerrear contra os nefitas, que acabaram tendo duelo em Sidom. No versículo 18 do capítulo 2 de Alma, versículo 18, né, fala que eles tinham que lutar, os lamanitas eram, junto com os anlicitas, eram bem mais numerosos e eles estavam em desvantagem numérica. Mas no 18 a gente vê, não obstante, o Senhor fortaleceu a mão dos nefitas, de modo que mataram os anlicitas em tão grande carnificina que estes começaram a fugir. Então, quer dizer, os nefitas conseguiram vencer porque eles lutaram com a força do Senhor, né? E com isso os nefitas, com isso eles venceram bravamente. Aí Alma enviou espias e descobriu que os anicitas se uniram com os lamanitas e foram novamente no Sidom para batalhar, e eles eram numerosos. Agora, até comentei com minha esposa, agora essa parte de Alma começa, né? Que a gente vai ver muitas guerras, né? Mas faz parte do no Novo Testamento, o Velho Testamento, perdão, a gente também vê que aconteceram muitas guerras. Aí no capítulo 2 de Alma, no versículo 28, diz assim, que eles estavam realmente em um número de bem desvantagem em relação aos lamanitas. Mas ele diz, todavia os nefitas foram fortalecidos pela mão do Senhor, tendo orado fervorosamente para que ele os livrasse das mãos de seus inimigos. Portanto, o Senhor ouviu-lhes o clamor e fortaleceu, e os lamanitas e anlicitas caíram diante deles. Então, novamente, pela força do Senhor, eles conseguiram, né, superar seus inimigos, o povo nefita, os que pertenciam à igreja de Cristo.
E depois fala que Alma acabou ficando, se encontrou frente a frente com Alice. E Alma orou ao Senhor e derrotou Alice pela espada. E lutou também contra o rei Lamanita, só que esse conseguiu escapar. E aí, devido à grande matança e tal, os corpos dos lamanitas que lutaram acabaram sendo jogados no rio. E depois eles perseguiram os nefitas que haviam escapado, e apesar do número maior deles, né, no deserto, eles acabaram caindo em cima dos lamanitas e derrotaram. Só que aí os lamanitas acabaram fugindo para onde? Para a parte do deserto que era infestado de animais e feras perigosos. E eles acabaram sendo devorados por esses animais e depois acabaram tendo a sua carne devorada pelos abutres. Que cena, hein? E tudo isso poderia ter sido evitado se eles não tivessem procurado guerrear, procurado se unir à Igreja de Cristo. Então, um parênteses, antes da gente dar início ao capítulo 3, o que nós vemos, né? Aí eu fiquei agora, quando estava fazendo essa leitura, eu fiquei pensando, nossa, olha quanta coisa aconteceu em tão pouco espaço de tempo, e isso mesmo o rei Mosias não tendo deixado mais ter um rei. Agora imagine se um rei tivesse sido nomeado ou proclamado, o que poderia não ter acontecido de erro, de iniquidade, devido ao que o povo estava vivendo e fazendo. Então, gente, olha quanto erro um homem iníquo, uma pessoa iníqua leva um povo a cometer. Olha quantas mortes, olha quanta violência. É claro, não dá para comentar tudo, mas aí, claro, na leitura você vai ver até mesmo mulheres e crianças foram atacados e mortos. Então, quanta coisa poderia ter sido evitada se esses homens, Neor e Alice, não tivessem incitado o povo a querer fazer o erro, e tudo porque eles estavam com esse desejo, essa mania de querer ser rei. Então agora eu penso, deve ser também por isso que o rei Mosias achou melhor não se colocar mais reis e colocarem juízes para nomear o povo. Aí chegamos no capítulo 3. Depois da guerra, os nefitas voltaram para casa, cada um para o seu lar, para suas esposas e filhas, e eles viram que tiveram perdas. Os alicitas, os alicitas puseram um sinal vermelho no rosto igual os lamanitas, mas eles não rapavam a cabeça, eles deixavam um sinal vermelho na fronte. E lembrando que os lamanitas, por terem Lamã e Lemuel lá desde o começo lá em Nefe, que eles foram marcados, eles tiveram a pele com um sinal diferente, a pele deles ficou diferente para que os lamanitas e nefitas não se misturassem, fossem distinguidos um do outro, e assim cumpriram a profecia, né, de que quem se unisse com os lamanitas acabaria se tornando igual a eles. E aí vamos ler no versículo 19 do capítulo 3. Ora, quisera que entendesses que eles trouxeram sobre si próprios a maldição, e assim todo homem que é amaldiçoado traz sobre si a própria condenação. Então a gente vê que o homem traz sobre si sua própria condenação. É muito comum, às vezes, quando uma pessoa quer errar, ela quer ficar pondo culpa em outras pessoas. Ah, e a culpa é do fulano por causa disso, é do ciclano por causa daquilo, porque fez isso e aquilo e não sei o que. Mas não, o povo que comete pecado comete por ele mesmo. Então, não é verdade? As pessoas ficam querendo pôr culpa nos outros ao invés de reconhecer que foi por erro delas. Então, há dois tipos de sofrimentos. Tem o sofrimento que a provação que a pessoa passa, como o exemplo clássico de Jó, que ele era muito obediente, fiel e íntegro,
mas ele foi provado para ver se ele era firme na sua obediência e tal. Então, eu mesmo já conheci pessoas que eram fiéis, bem fiéis, e eles passaram por provações grandes e terríveis. Mesmo assim, como um irmão aqui muito querido que tinha na ala, o irmão Hermelino, que ele, mesmo passando por toda a provação, o desafio que aparecesse, mas ele procurava ficar firme na igreja. E ele era um grande exemplo, e quando faleceu foi uma comoção muito grande na ala, correto? Então, ele até hoje ele é lembrado, esse irmão deixou de verdade um grande legado, que eu posso até, se vocês quiserem fazer um vídeo comentando a respeito do legado que esse irmão, já tem muito tempo que faleceu, mas ele nunca foi esquecido. Todos sempre comentam, esse irmão era muito justo. Então tem o erro que a pessoa passa pelas provações, todo mundo inevitavelmente vai ser testado, vai ser provado, vai ter provações durante a vida, independente de qualquer coisa, né? E as pessoas fiéis sempre vão ser provadas. Então, como disse, ninguém disse que seria fácil, mas que valeria a pena. E então esse é o primeiro. Agora tem o segundo tipo de sofrimento, que é o que a pessoa cai por ela ter se permitido entrar no erro, né? Vamos citar aqui, por exemplo, a pessoa que se deixou levar pelo vício do álcool e das drogas. A pessoa foi indo, foi se deteriorando, parava de se alimentar corretamente, só pensava em manter o vício, não parava em emprego, e foi indo até perder a vida por causa do vício. Então, há pessoas também que sofrem porque não obedece à lei de trânsito, acaba dirigindo além da velocidade e acaba colidindo com, vamos dizer, um caminhão, um muro, acaba falecendo ou acaba matando outras pessoas. Então é uma das lições que a gente aprende dessa aula, né? Quanta coisa pode ser evitada se a gente decide manter o caminho da obediência, se a gente decide manter o caminho da retidão. Não é fácil, mas nos esforçando, quanta coisa de ruim vai ser evitada e poderá ser evitada no momento que a gente decidir agir corretamente, procurando ser obediente aos mandamentos. Então é isso. Então a gente sempre tem que ver, nem tudo que a pessoa passa é culpa de alguém. Muitas vezes a pessoa está sofrendo por culpa dela própria, é o caso aqui, né, do povo que a gente está falando. E aí a gente vê que outro exército lamanita foi guerrear e também foram derrotados. E aí, depois de mais essa guerra, eles tiveram paz por um tempo. Então a gente vê, né? Todo homem recebe a recompensa de quem decide obedecer. Então aqui a gente vê que os homens, e claro também as mulheres, que procuram se manter firmes, mesmo com toda a provação, eles acabam sendo salvos. E todo homem, toda mulher que decide seguir o caminho da obediência, eles não são amparados pelo inimigo, pelo contrário, eles são arrastados rapidamente lá para as garras por domínio e poder dele do inimigo. Então, que possamos ter sempre isso em mente. E aí chegamos no capítulo 4 de Alma, que aí Alma, tendo a igreja organizada, ele batizou milhares de pessoas e a igreja foi, claro, devidamente organizada, com o que hoje a gente chama de alas e estacas. As pessoas, né, a alma, eles estavam muito tristes pela perda daqueles morreram, que falecerem, e por terem sido obrigados a ter que lutar contra os lamanitas. Só que infelizmente as pessoas que eram da igreja caíram no erro. Vamos lá no versículo 6. E aconteceu no 8º ano do governo dos juízes que o povo da igreja começou a tornar-se orgulhoso,
por causa de suas excessivas riquezas e de suas finas sedas e de seus finos tecidos de linho e por seus muitos rebanhos e manadas, e seu ouro e sua prata e toda espécie de coisas preciosas que haviam obtido pelo seu trabalho. E por causa de tudo isso, engrandeceram-se a seus próprios olhos e começaram a usar vestimentas muito luxuosas. Aí eu fico pensando, gente, mas como é que pode uma coisa dessa naquele tempo, perdão, não tinha shopping center, não tinha essas grifes de moda, não tinha esses desfiles de moda como se a gente vê aqui, tem aqui em São Paulo, Fashion Week, em Paris, Roma, Nova York, e enfim, né, outros lugares. Então como é que pode uma coisa dessa? As pessoas, porque tinha roupa fina, porque era chique, porque era não sei o que, então, ou porque tinham mais rebanhos e manadas do que outros. Então eles, infelizmente o povo, eu vejo aqui que eles caíram numa das armas preferidas do inimigo, na minha opinião, que se chama orgulho. O orgulho tem várias características: arrogância, vaidade, como a gente fala, né, de andar de nariz empinado. Então todas é isso, né? E por causa disso, Alma e os sacerdotes e mestres, eles se afligiram, pois ele viu que o povo caiu na briga, inveja, rivalidade e o orgulho, como estamos falando. Né? Eles pararam de ajudar os necessitados, pararam de fazer o que era correto. Mas teve os que permaneceram firmes e sofreram altas provações, conforme a gente vê no versículo 14. As pessoas que, mesmo com dificuldade, os membros fiéis, eles continuaram a fazer a sua obra. E diz no 14: aguardando ansiosamente aquele dia, conservando assim a remissão de seus pecados, estando cheios de grande alegria por causa da ressurreição dos mortos, de acordo com a vontade, poder e libertação de Jesus Cristo das ligaduras da morte. Então os membros fiéis, eles estavam com uma visão tão grande, da eternidade, que eles não estavam se importando com as provações, embora, claro, não tenha sido fácil, e realmente não foi fácil, e foi muito difícil e complicado para eles, mas eles estavam com a esperança, né, na ressurreição, eles estavam com a visão em Cristo. Então Alma ficou triste, ele escolheu um homem sábio, ele deu o poder com a aprovação do povo para lhe substituir na posição de juiz, ou seja, ele entregou a cadeira de juiz para um homem chamado Nefia, que ele não tinha o chamado de sumo sacerdote, a posição da igreja que Alma possuía, mas Alma desistiu da cadeira de juiz para pregar o povo. E se fosse nós hoje em dia, a gente largaria, deixaria uma alta posição para a gente poder se dedicar ao Evangelho? Eu passei com algo parecido. Eu me lembro de que antes de eu ir para a missão, eu estava com grande dificuldade, eu não estava conseguindo nada e tal, principalmente em relação ao trabalho, mas assim que eu mandei os chamados, começou a aparecer tudo. Apareceu emprego, apareceu até curso eu ganhei. De repente, tudo que eu estava procurando eu não conseguia. Assim que eu enviei os papéis lá para a primeira presidência, na época era o presidente Hinckley, começou a aparecer todas as coisas para ver. Mas eu estava decidido que era o momento de eu servir uma missão, não foi fácil, mas eu tive as recompensas, bênçãos e tal. Até hoje eu recebo. E assim como tudo no Evangelho, as bênçãos são eternas, as bênçãos são para sempre. Né? Algumas a gente recebe na hora, outras a gente vai ter aqui, né, com o passar do tempo, e outras a gente vai ter no milênio e na eternidade. Mas é isso, mas se fosse o caso hoje, e o que nós estamos fazendo para pregar o Evangelho, para poder ajudar as pessoas a conhecerem a Cristo, a sua verdadeira igreja, o seu verdadeiro Evangelho?
Bom, e esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você e sua família, sua unidade gostem. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal e também não esqueça de deixar o seu like, ou seja, de dar sua curtida, e não se esqueça também de fazer o seu comentário, porque isso vai me ajudar bastante e vai ajudar o canal a continuar a crescendo. É esse o tema de hoje. Curta bastante e até a próxima. Obrigado.